A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo. Eu falo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como objetivo garantir a preservação da área de proteção ambiental, a APA Campinas. Essa comissão é presidida pela vereadora Débora Palermo e é ela que vai comandar os trabalhos na tarde de hoje e você acompanha tudo a partir de agora. Boa tarde, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Daremos início agora à quarta reunião da Comissão Especial de Estudos, criada através do requerimento 601/2001, que analisa e avalia a APA Campinas. A reunião de hoje terá como tema os desafios de administrar áreas de proteção ambiental. Para isso, nós estaremos recebendo subprefeitos e representantes das regionais da área de proteção ambiental de Campinas. Eu quero chamá-los para compor a mesa o senhor Marco Antônio Afonso, coordenador da Regional 14, o senhor Maurício Augusto Lopes, subprefeito de Joaquim Egídio, e o senhor Juliano Leone Mingato, representando o subprefeito de Sousas, Pedro Carlos de Oliveira Neto. Quero agradecer a presença da Sônia, Regina e a Karina Pérez, que são da Associação dos Bairros Carlos Gomes, do Dimas João Lenzi, do seu Aparecido Ferreira da Silva, que são da Associação Moradia e Cidadania de Sousas, Tereza Penteado, do Resgate Cambuí e do Congeapa, conselheira do Congeapa, e a Cris Oliveira, assessora do vereador Paulo Gaspar. Sejam muito bem-vindos. Todos nós sabemos da importância que tem a APA Campinas, né, a área de proteção ambiental de Campinas. E do cuidado que nós temos que ter com toda essa área, se nós quisermos garantir qualidade de vida, proteção ambiental e uma cidade ambientalmente saudável, né? E então, hoje aqui nessa mesa, nós temos os responsáveis, eu falo que é pela melhor parte de Campinas, né? Que é a APA, é o pulmão de Campinas, e a responsabilidade deles é imensa, né? Para garantir sustentabilidade, preservação, controle, junto ao poder público, né, e junto a outras esferas. Eu vou abrir, Marcos, com você. O Marcos vai falar um pouco sobre a Regional 14, a área que atende, né, a regional, os desafios e como tem sido, Marcos, administrar a APA Campinas. Lembrando que o intuito dessa comissão é avaliar e também apontar ao poder público algumas propostas, né, alguns encaminhamentos para que a gente possa colaborar na preservação, no cuidado e proteção da APA Campinas. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigada e fique à vontade. Eu como administrador da Regional 14, a gente atende, são 6 bairros, né? Em torno de uns 400 e poucos quilômetros de ruas e estradas. Só tem o Miriam, que é pavimentado, mas a gente atende desde da Dom Pedro até a divisa com Jaguariúna e divisa com Pedreira. Um dos maiores dificuldades que nós encontramos, pelo que pareça, é a conscientização da população, que não colabora muito em respeito à diversidade. Em relação ao rio,
que a gente praticamente é cortado pelo Rio Atibaia. E a gente vê descarte de todo tipo de material, desde entulho até carro, moto, esses negócios. Uma das dificuldades maiores que eu estou encontrando lá é distribuição de água e esgoto, que a região quase toda é servida de fossa séptica. Água, o Gargantilha, que é distribuído por caminhões, a água potável. Agora estamos tendo também um problema muito grande com furação de poço artesiano, que com a chegada, que vai chegar, acho que daqui uns 1 ou 2 anos, a água na região, muita gente está correndo atrás de furar poço artesiano. Poluição, queimadas, a cultura dos sítios de queimadas, né? Todo ano tem. Um dos problemas que a gente encontra também, eu estava vendo até hoje, agora lá prestando atenção, a gente está ficando isolado por conta da Maria Fumaça. Sim. Que são quatro pontilhões que servem a região, mas só um dá condição de passar um veículo maior, né? E os outros 3, até semana passada, houve um encalhe de um caminhão lá que ficou 2 dias encalhado no pontilhão. Nós temos problema de pavimentação, que reciclo, troca de material, de fazer rua, fazer estrada, todo ano se repete. Esse material, normalmente, a água carrega, a chuva carrega. Nós, lá na regional, nós estamos até que reciclando um pouco desse material, que a gente já fez algum local para receber essa água e retira esse material e reutiliza. Mas é questão de 5%, 1% de tudo isso. Transporte coletivo, também, que a população sente muita falta, que os ônibus lá, acho que é de 20 em 20 minutos, de 40 em 40 minutos. Normalmente, como os ônibus rodam muito na parte sem pavimentação, está sempre dando uma manutenção. Quebrado. Né? Sempre quebrando. Temos um problema da ponte, que é o trajeto que o pessoal corta o pedágio, que essa ponte ela está numa situação que eu não diria muito favorável. Vai ter que fazer uma vistoria certa nela, porque ela está realmente avariada. Sem falar problema de gado, pessoas que possuem gado e não tem 10 metros de terra para manter o gado. Agora, nessa época da seca, os gados ficam soltos, saltam pelas ruas. Pessoas que vêm de fora para usar o recurso do rio e se afogam, deixam muito material, lixo para ser recolhido. Sem falar de respeito com os animais silvestres, né? Que muito atropelamento, Eu mesmo, semana passada, tive que intervir com um rapaz que ele estava com um largato. Né? Eu não sei qual que seria a intenção dele, e ele não queria devolver, não. Mas eu acho que a gente depende de muito mais poder público, né? Que é água, esgoto, certos pontos de energia que não tem também. Essa é a nossa dificuldade. Marcos, você tem, assim, em quilômetros, quanto de terra, qual é a estrada em quilômetros lá para asfaltar, mais ou menos? Olha, se for somar o que precisa ser asfaltado, dá em torno de uns 80 quilômetros, que são estradas que ligam Pedreira, ligam Jaguariúna, que liga até Sousas, né? Que sai dali e chega até em Sousas, dá em torno de uns 80 quilômetros, mais ou menos. Porque essa terra que vocês colocam e recolocam,
quando vem a chuva, elas vão todo para o rio. Maior parte, sim. Maior parte para o rio, né? Que não é... A gente fica pensando se não é pior do que o assoreamento, né, dos rios com essa... rios e córregos, né? Tem alguns córregos que já estão até assoreados até por demais. Eu, quando cheguei na regional, há 8 anos atrás, tinha algumas nascentes, que hoje já não existem mais por conta de assoreamento mesmo. Inclusive, eu recebi um pedido de ajuda de uma nascente que parece que o gado está pisando. Eu não me lembro, acho que é no Gargantilha. Gargantilha. Isso. E O que foi feito? Há 2 ou 3 anos atrás foi feito um cercamento dessa região. Só que muitas pessoas ali criam gado, e como foi cercado, o gado não tinha onde colocar o gado. Aí foram lá, cortaram, retiraram a cerca e soltaram o gado novamente. Sim. São muitas questões, né? Muitas. Mas é questão de poder público, atuação do poder público. Mas a gente vai fazer um relatório, encaminhamento e... A gente tem recebido muito material, mas assim, é muito material, mas esse muito é pouco para atender a região, entendeu? Por isso que eu perguntei quantos quilômetros, porque eu imaginei isso. Quanto de material você tem que dar para manutenção dessas estradas? 80 quilômetros estou falando de estradas. De estradas. Agora, se você for botar junto, também colocar junto as ruas, aí ultrapassa facilmente uns 400 quilômetros. Porque no Gargantilha são 1.050 lotes. E é a parte mais crítica da região, porque ela está num vale. Sim. Então, tudo que chove na parte de cima vai para baixo. O Monte Belo 1 e Monte Belo 2, a gente tenta fazer mais uma manutenção mais periódica e não dá tanto assim necessidade igual o Gargantilha, porque o Gargantilha, além de ter esse problema, ele tem problema dos caminhões que tem que entregar água nas residências. Sim. Então, essa época de chuva agora é crucial. O caminhão atola, o caminhão se nega a levar a água para a pessoa. Sim, inclusive chegaram a ficar uma semana sem água, o pessoal do Gargantilha. Eu fiz uma reunião com eles, porque o caminhão não conseguia acessar lá para... Então, mas o que a gente prega para os motoristas é o seguinte: como são regiões mais complicadas, então vocês façam isso na parte da manhã. Que aí a gente tem as máquinas, né, que acaso no caminhão atolar ou não conseguir subir, a gente dá o socorro. Sim. Mas normalmente isso acontece na parte da tarde. Quando as máquinas já não estão... Quando as máquinas já estão recolhidas. A gente não pode ficar com a máquina na regional, porque já houve caso de roubos das máquinas lá, então a gente tem a ordem de levar para o Xangri-Lá. Sim. E 4 horas essas máquinas têm que estar no Xangri-Lá para que acionem o rastreamento delas. Aí passou de 4 horas, infelizmente, ou fim de semana. Sim. Depois eu vou abrir para pergunta. Tem a Sônia, que é lá do Monte Belo, né? Acho que tem o senhor também que é de lá. Daí, Sônia, se vocês quiserem também fazer pergunta ou alguma contribuição, às vezes não é pergunta, né? Mas alguma contribuição, tá bom? Vamos lá, então. Obrigada, viu, Marcos? De nada, estamos à disposição. Essa comissão, ela tem um relator, que é o vereador Paulo Gaspar, né? E nós vamos fazer no final dela um relatório apontando todas essas necessidades, né? Do Gargantilha a gente já tem, eu já tenho feito muitos ofícios pedindo a questão da água, por exemplo. Eu fiz um requerimento para ver quando chega. Todas essas questões que você falou a gente tem, mas é importante esse relatório também para subsidiar, né, o poder público e ver as prioridades de cada região. Obrigada, Marcos. De nada. Vamos ouvir agora. Pode ser Juliano? O Juliano está representando o Pedro, né, que é o subprefeito de Souzas, ele é assessor na subprefeitura. Né, Ju? Então, Juliano, fica à vontade, falar um pouco sobre
eu falo que é o melhor lugar de Campinas, né? Porque a gente mora lá, então para mim é o melhor lugar de Campinas, Souzas. Por favor, Juliano, fique à vontade. Boa tarde a todos. Para dar um preâmbulo aí, o distrito de Souzas, né, a subprefeitura de Souzas, a nossa área de domínio começa ali no final da Heitor Penteado, que é próximo ao Colégio Notre Dame, Clube Concórdia, onde começa Antônio Carlos Couto de Barros, e ela se estende até a saída ali da SP-81, que é o final da Coronel Alfredo Nascimento, que vai próximo onde vai começar a divisa com o Joaquim Egídio. Na parte de estradas de terra, acho que nossos companheiros aí, tanto da 14 quanto de Joaquim Egídio, acabam sofrendo mais. Porque a gente tem a CAN 365, que é a estrada das Pedras, que é uma continuação da 13 de maio, que tem por volta aí até chegar em Joaquim Egídio, vai ser mais ou menos uns 7 quilômetros. A CAN 10, que é a estrada de Pedreira, que vai ter por mais ou menos uns 12, 13 quilômetros até a divisa com Pedreira, e acaba até pegando um pouco ali a região do nosso amigo da 14. E inclusive a gente ajuda a 14, tem uma parceria que a gente faz a parte ali da Santa Lídia, Tanquinho, de vez em quando a gente está com a máquina e tudo mais, a gente acaba ajudando eles. Nessa parte de manutenção das estradas de terra, é um trabalho contínuo. Então, praticamente toda semana a gente está passando a máquina, tirando as costelas de vaca e tudo mais, principalmente da CAN 10, que a maior dificuldade é isso daí. Já na CAN 365, ela já tem uma dificuldade um pouco maior, principalmente nessa época, que é a retirada de eucaliptos. Por mais que seja homologados e tudo mais, a gente acaba tendo um trabalho mais intenso, porque são caminhões pesados e acaba deteriorando o solo. Então tem a questão de, às vezes, até tirar material, até pela preocupação da chuva, assorear o ribeirão, o próprio Atibaia ou alguma outra coisa assim. Então tem esse trabalho sim de manutenção, principalmente nessa época que dá um pouquinho mais. Acho que nosso amigo falou também que a parte de conscientização da população é difícil. Então a gente tem esse inconveniente realmente de entulho, lixo, principalmente na hora que você começa a andar nas estradas de terra e tudo mais, você começa a ver o pessoal descartando muita coisa por ali, na beira de rio. Inclusive a gente faz um trabalho em conjunto com o pessoal que tem de caiaque e remo em Souzas, que a gente faz a limpeza da Atibaia. Mês passado, se eu não me engano, foi essa limpeza, coisa de 30 dias, e saiu um caminhão com 6 toneladas ali de lixo próximo à região das Três Pontes, que tem uma curva de rio, que a gente acabou tirando garrafa PET, tinha até capacete de moto, até ele falou peça de moto, tinha até capacete de moto nesses entulhos. Outra coisa também que é algo que a gente tem que estar sempre em cima é a questão das construções. Você começa a pegar muitas construções ilegais na área de APPs, de proteção permanente, pessoal que faz divisão de gleba ilegal, que já não pode, uma gleba, acho que, se eu não me engano, menor que 20 mil metros, poços artesianos, tem muito disso. Então você tem que estar sempre fiscalizando e vendo bastante isso. Graças a Deus a gente teve esse ano, a gente teve uma parceria boa com os bombeiros, que a gente conseguiu um caminhão para deixar próximo à entrada de Souzas, mas mesmo assim acabamos sofrendo. Teve um fogo entre Souzas e Joaquim Egídio, até o pessoal de Joaquim Egídio ajudou muito, então, graças a Deus, o caminhão estava lá próximo e com essa parceria reduziu de 30 a 40 minutos o atendimento dos fogos. E uma outra coisa também que acontece muito, às vezes por pessoas que vêm de fora e não conhecem
a área de proteção ou como funciona, as leis e tudo mais, é a questão de cortes ilegais de árvores. A pessoa poda à mercê, faz o que quer. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes. Agora, é uma região que eu não troco por nada, né, Débora? Não. Melhor do Brasil. Exatamente, com todas essas dificuldades, né? Exato. Mas a questão da fiscalização, eu acho que agora com a Guarda Ambiental chegando, né, vai inaugurar a base da Guarda Ambiental, eu acho que vai ficar bem melhor para fiscalizar, porque é bem mais rápido, né? Porque realmente a gente escuta a motosserra, até a guarda às vezes chegar, já foram, né, destruído uma grande quantidade de árvores, e a gente precisa cuidar muito disso lá. Mas eu acho que vai melhorar. E nós temos a proposta do bombeiro de levar uma base do bombeiro para lá, né? E estamos trabalhando junto ao poder público para que a gente viabilize isso, que vai ser muito importante, porque inclusive vai ter, além do carro de incêndio, a viatura de resgate, porque o Juliano vai falar com certeza disso, né? Mas os acidentes, né, que têm acontecido com ciclistas, né, e na área de Souza e Joaquim Egídio têm sido muito recorrentes, né? Essa área essa parceria com o bombeiro foi muito boa, exatamente na questão até desses acidentes de ciclista. Outro dia foi até o Águia pegar um ciclista que caiu na região de Joaquim Egídio. E também teve a parceria que foi o treinamento, né, de uma brigada de incêndio civil para o primeiro combate, até que os bombeiros cheguem e consigam tomar conta do local. Sim. Isso é muito, muito importante. Eu acho que, né, capacitar os moradores mesmo, né, para fazer a contenção. Às vezes não precisa nem chegar o bombeiro, se tiver um pessoal bem capacitado, né? Ele já mata, né? Isso. Acaba não expandindo. Sim. Isso, Juliano? Só. Então, agora vamos ouvir o Maurício Augusto Lopes, que é subprefeito de Joaquim Egídio. Muito obrigada pela presença, Maurício, e fica à vontade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes. Boa tarde, o Marcos da Regional 14, Juliano representando o Pedro. Parabenizar a nobre vereadora por essa comissão da APA tão importante para nós, de Souza Joaquim Egídio. Dizendo, vereadora, que nossa maior preocupação lá está sendo os recursos naturais, né? Na área de Joaquim Egídio. E hoje nós temos, né, uma área de cerca de 223 quilômetros de área de proteção ambiental, sendo 28% da cidade de Campinas sendo a APA, né? A área de preservação. E a gente tem um grande problema com o lixo descartado, nossos mananciais, nosso Ribeirão das Cabras, hoje tendo 2.300 aproximadamente nascentes, disso 68% estão degradadas, né? E uma coisa muito boa que está sendo implantado lá em Joaquim Egídio, que é um modelo piloto, qual convido vocês todos para estarem lá olhando com a gente, o ponto de reciclado que a gente está tentando implantar nas CANs, né? Estamos com esse projeto na CAN 127 para descartar esses lixos corretamente, só que a gente ainda não tem o pessoal para poder tirar esse lixo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está chamando todo esse pessoal que trabalha com reciclado e fazendo uma parceria, né? Olha, a gente implanta o projeto, implanta as lixeiras, né? Que custo para nós é custo zero, e vocês retiram esse lixo. E está começando a funcionar, né? Está começando a funcionar esses descartes de lixo, esgoto. E uma outra coisa muito importante que aconteceu em Joaquim Egídio agora foi a passagem da fauna silvestre, né? A gente estava perdendo muito dos bichinhos lá, porque realmente quem chega em Joaquim Egídio, muita gente não sabe que lá é uma área de preservação ambiental, né? Então a gente tenta fazer a educação, primeiramente, avisar que, né, que tem macaquinho, tem o gambá, tem cada um, né? E com esse estudo vai ficar mais fácil da gente saber quais são os bichos que estão passando lá. Ainda não foi implantado o subterrâneo, né? Só tem o aéreo, mas muito, muito importante para a gente. O fogo também é uma das coisas que nos preocupa lá em Joaquim Egídio, mas a chuva também, porque é um constante nas CANs. A gente tem que diariamente
A senhora passa por lá, né? Vê as nossas estradas de terra, que sempre tem que ter manutenção, porque estão bastante já bem compactadas. Então essa terra que desce, ela acaba assoreando o nosso Ribeirão das Cabras, né? E algumas nascentes de Joaquim Egídio que já não existem mais, que estamos também tentando recuperar. A natureza faz parte da nossa vida, né? As pessoas precisam conhecer os problemas e fazer parte para estar nos ajudando aí nesses combates. Principalmente de fogo, sujeira, lixo. E hoje, com esse cerca de 28% dessa área, a gente tem um pessoal lá que faz a feira com a gente, que é da agroecologia. Eles fazem a plantação agroecológica, né? Eles plantam a árvore, faz a horta, cresce a árvore, aí fica recuperado e dali pula para outra área degradada para estar fazendo esse trabalho. Um trabalho ótimo que eles vêm fazendo dentro de Joaquim Egídio. Aliás, a feira que está tendo, né, está sendo muito legal, até a gente convida, né, Maurício? Sim. Aproveita para convidar o pessoal para conhecer a feira agroecológica e de artesanato, aos sábados e domingos pela manhã. Linda feira, com produtos muito bons. Eu fui e fiquei assim, encantada. 80%, né, vereador? 80% das pessoas são de lá. Sim. A gente fez questão que fosse assim. Sim. Agora, um grande problema que a gente encontra, né, em Sousas e em Joaquim Egídio, é que eu fico muito incomodada, e eu gosto sempre de falar, né, sabendo que as pessoas estão assistindo e vendo a reunião, é isso que o Maurício acabou de falar. As pessoas chegam em Sousa, Joaquim Egídio, mesmo lá, né, na região da R14, se esquecem que é uma região de área de proteção ambiental. Eu gosto muito de andar lá por Sousa e Joaquim Egídio toda, e tenho ido muito lá para o Gargantilha também. E eu fico assustada com a velocidade dos carros, principalmente lá que liga a Estrada das Cabras. O pessoal conhece mais por Estrada das Cabras, né? É Isabel Fragoso, né? Acho que chama. Exatamente. Ela é asfaltada, ela não é municipal. A gente está tentando até municipalizar para cuidar dela melhor, mas a velocidade que os carros tem naquela via, que é uma área, é uma estrada vicinal, tem muitos animais selvagens, né? Eu vou passear às vezes à noite para dar uma olhada como é que estão as coisas. A gente vê cachorrinho do mato, a gente vê raposinha, e a quantidade de animais atropelados por conta desse descuido, né, do ser humano, porque se você está numa área urbana, a velocidade que você usa é uma. Agora, quando você está numa área rural, né, você tem que ter consciência que não é um lugar de velocidade, né, absurda, mas a gente vê, e não só na estrada de terra, na estrada asfaltada, na área rural, na terra, né, o pessoal assim, uma velocidade absurda, sem pensar em quem mora, né. Quando a gente faz manutenção na estrada, é pior ainda. Aí que eles abusam da velocidade, e são pessoas que geralmente moram no local, porque por conhecer o itinerário, tudo, eles exageram na velocidade, causando até acidente, né? Porque já tivemos vários acidentes. Sim, nós também. Como o Juliano falou, esses dias, não é direto, o acidente com o ciclista, o Águia tem que ir com o avião para buscar por conta dos acidentes. Então, pensar, né, quando ele está numa área de preservação ambiental, numa área rural, procurar passear, apreciar a paisagem, né, respeitar o meio ambiente. Essa questão da educação ambiental, eu acho que, viu, Cris, constar no relatório, para a gente trabalhar muito, né, nas escolas, desde pequeno, a questão da educação ambiental, que o lixo na beirada da estrada é recorrente, beira de rio,
jogam de tudo dentro dos rios, né? Às vezes a gente faz limpeza lá na Atibaia, lá em Sousa, na região de Sousa, sofá, pneu, tem de tudo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar desde cedo com as crianças, né? Ensinando a respeitar o meio ambiente, a cuidar, para que a gente tenha qualidade de vida, para que os rios, né, não sejam tão poluídos, tão mal cuidados, né? Só abrindo um ênfase, vereadora, nós tínhamos um problema sério com lixo ali na estação ambiental, né, na antiga estação do bonde, né? Uhum. E nós conversando ali com o pessoal que ali mora, né? Hoje nós não temos mais nenhum problema de lixo lá, nada. Inclusive hoje eu tive na CAN 127, na Isabel Fragoso Ferrão, né, que tem mais ou menos uns 3 quilômetros de estrada, onde abriu a nova ponte, e a reclamação dos moradores ali realmente é o excesso de velocidade. Eles caminham com cachorro, tem senhoras de idade. Enquanto a ponte estava fechada, por um lado, atrapalhava o trânsito, né? E agora, por outro, a gente teve bastante reclamação no dia de hoje, das pessoas pedindo lombada, que é uma concessão da Rota das Bandeiras, né? Então, depois até encaminhar para a senhora esse relatório, para a senhora nos ajudar nessa E é uma situação complicada, muito difícil isso, porque aí, por conta do excesso de uns, né? Aí as pessoas pedem lombada. Daí, se a gente faz lombada, a gente desagrada a outros e realmente estraga o carro, né? O ideal seria que as pessoas tivessem consciência e não precisasse fazer lombadas, mas infelizmente ainda a gente tem que recorrer a esses meios, né? Para, às vezes, e nem sempre garante também, né? Mas na terra, né, é mais difícil você fazer sem ter a sinalização. A gente cobra muito da INDEC esse fato de nos fornecer as placas para sinalização. Porque na terra é difícil a pessoa que, principalmente quem está acostumado a passar todo dia ali, você vai ver a lombada quando está a 10 metros do sua Porque frente. não tem a pintura de solo, né? E à noite, pior ainda, pode causar, é isso que eu digo. E às vezes a gente faz uma lombada e pode até causar acidente por conta da lombada. A gente estava discutindo isso esses dias. Faz lombada na estrada de terra sem sinalização, né? A gente está tendo problema direto, porque agora virou, assim, todo local o pessoal quer fazer uma lombada. E a gente é obrigado a retirar a lombada. E aí causa graves aflitos, conflitos com quem fez. Porque ele acha no direito de fazer, porque estão excedendo a velocidade na frente da sua casa, da sua residência, da escola. E a gente, por saber que sem sinalização não pode ser feito, a gente tem que retirar. Semana atrasada mesmo, teve uma senhora que ela extrapolou com a gente, porque tivemos que tirar a lombada da rua que ela fez. Eu acho que essa é uma pauta, né, que a gente pode conversar com a INDEC. Eu acho que é muito importante, porque eu quando conversando com o senhor lá em Joaquim Egídio, que ele falou, um morador, inclusive, da CAN 127, pedindo lombadas, que atropelaram o cachorro dele, que a velocidade, né, agora que abriu a ponte, está muito, o pessoal está abusando demais, né? Mas é complicado porque se a INDEC não autorizar, a subprefeitura e as regionais não podem fazer, porque fica uma situação, acontece um acidente, a responsabilidade recai em quem, né? Então, é a mesma coisa o morador, né? Se ele faz e acontece um acidente... A gente tenta explicar, mas teve no Recanto Dourado, teve um acidente com uma senhora no ônibus, que fizeram uma lombada à noite. Meu Deus. E ela usava o coletivo na parte da manhã, acho que nos primeiros coletivos. E o motorista também, acho que não viu, passou e ela sofreu um acidente, teve um traumatismo na coluna. E aí recai naquele problema que às vezes você até retira a lombada, mas no dia seguinte e é por conta de uns, e não é todos não, alguns que exageram na velocidade. É complicado. Eu queria abrir para o pessoal que está aqui, a Tereza, a Letícia, a Sônia. Juliano, fica à vontade. Desculpa. É que tem uma ação que eu acabei não comentando, que já existe da prefeitura, que é o Catatreco, e logo que a gente chegou, vinham 5, 6 caminhões e acabavam indo vazio e tudo mais, e a gente sempre achava lixo nas estradas.
E a gente começou uma parte de conscientização, avisar 2, 3 dias antes, nas mídias, nas redes sociais, até alguns líderes de bairro e tudo mais. E hoje a gente percebe que a gente está pegando muito mais coisas. O próprio munícipe acaba ligando para a gente lá na subprefeitura e acabo, normalmente era 1, no máximo 2 por mês que acontecia, e eu acabo pedindo adicionais para ajudar, porque quanto mais a gente conseguir recolher, né, menos vai parar na estrada, no rio, onde for. Eu acho que essa campanha, eu até vi, viu, Juliano, vocês postando, eu acho extremamente importante, porque a pessoa se programa também, não fica aquele lixo uma semana, né, ou descarta porque não quer pôr na frente de casa, daí joga no rio, faz, né, baldio, joga na beirada de estrada, né. Mas eu, falando nisso, é que o subprefeito do Campo Grande não veio, mas eu fui dar uma volta para lá, né, andar por lá. E eu fiquei assustada com a quantidade de lixo na beirada das estradas lá da APA do Campo Grande. Mas é uma quantidade, gente, absurda. Eu fiquei assim, muito... porque é questão de... né, eu acho que é questão de educação ambiental mesmo, né? Não descartar material de construção, sofá, todo tipo de móvel, pneu... tudo na beirada da estrada, sabe? Então, pena que ele não está aqui hoje, né? Porque com certeza ele ia falar isso também, da dificuldade de conscientizar as pessoas para não fazer esse descarte de qualquer forma, né? A gente vê que a prefeitura, acho que em questão de cada 2 meses, elas faz aquele mutirão. Vai na região do Campo Grande, região do Ouro Verde, e recolhe... toneladas de material, e dali 15 dias está todo de novo, vira como se fosse torna-se um ponto viciado, né? Sim. Você está limpando e a pessoa está colocando de novo lá. Vira um ponto de descarte, as pessoas acham que é natural, que ali é para normal, isso, pôr aquilo ali. É uma situação difícil. Eu queria ver se as meninas que estão aí na plateia... o pessoal aí que quer participar, quer falar alguma coisa, pode? Elas vão lá. Posso? Meu nome é Sônia, sou presidente da Associação do Bairro do Carlos Gomes, Monte Belo. Concordo em partes com o que o Marcos falou. A população realmente é complicada. A gente tem feito trabalho na rua lá, de conscientização de porta em porta. A Secretaria do Verde ficou de fazer para a gente uns folhetos para a gente distribuir. Então, a gente está empenhado em tentar fazer a nossa parte, né? Mas a gente precisa de muito apoio do poder público. Do Catatreco, até que o Juliano falou, a gente tem os grupos de WhatsApp no bairro do Gargantilha, Recanto, Monte Belo, Carlos Gomes, e todos eles eu passo 2, 3 dias antes, que nem vai passar dia 28 agora, eu já pus no grupo, o pessoal me passa os endereços, eu passo para o responsável para retirar. Então, é uma coisa, diminuiu bastante o lixo, lá nesse sentido, diminuiu bastante. E hoje nós vamos fazer uma visita na usina verde, e nós temos um problema muito grande de galhos, de podas, que antigamente a gente levava num depósito lá onde tem o material da regional, só que aí tinha os vizinhos que acabava tendo fogo, que ficava pior ainda para a região. Hoje está sendo levado para a usina verde, mas eu acho que o ideal seria ter um ponto de triturar no bairro, porque aí a gente já poderia aproveitar esse material mesmo dentro do bairro, porque até que a prefeitura coleta, leva para a usina verde. Então, esse transporte, eu acho que para eles também é um custo, né? Então, acho que nesse sentido, acho que a gente teria que ter alguma ajuda do poder público para fazer alguma coisa ali. A gente não tem o ecoponto, então é difícil de descarte de coisas. Muitas pessoas descartam coisas que não tem para onde levar. Tem gente que não tem condições, não tem carro, não tem condução. Tem muitos que a gente sabe que faz de propósito, né? Tem pessoas que descartam entulho lá e simplesmente deixa ali.
Mas tudo que a gente vê, a gente como associação, a gente tem cobrado, a gente tem ajudado, e também não adianta só cobrar e não dar uma alternativa para a gente descartar os lixos e as coisas, né? A gente precisa trabalhar junto. Fizemos limpeza no rio também lá, a gente junta a população e leva, mas tem bastante coisa nesse sentido. Obrigada, Sônia. Ouvindo a Sônia, a gente vê a importância de ter associações que são parceiras e realmente abraçam a causa e ajudam, né, a população a se organizar, a informação, né? Isso é muito, muito, muito importante. É a Letícia, né? Isso. Boa tarde. Eu sou a Letícia, represento a APA Viva e a Resgate Cambuí. E eu tenho, na verdade, algumas perguntas, né? Ainda mais com a fala da Sônia, ainda veio mais questionamentos, né? No sentido de que o que a prefeitura, as subprefeituras de Souza, Joaquim e Egídio, elas têm feito para incentivar essa participação social, né? Esse engajamento social nas causas ambientais nessas regiões, né? E quais são as iniciativas que eles têm tomado com a comunidade, com as escolas, né? Porque eu sou campineira, vim para Campinas há quase 25 anos e eu não tive isso na minha formação escolar, assim, foi muito escasso mesmo. Eu sempre estudei em escola pública também e eu sempre morei na região ali do Capivari, do Ouro Verde. E aquele lugar, para mim, o rio, eu não entendia que aquele ali era o rio que abastecia, né, a nossa cidade, que era da bacia PCJ, depois que eu fui entender esse panorama que eu estava inserida. Então, o que eu sinto é a falta mesmo dessa educação, né? Na fala de todos vocês, nós vimos essa escassez de informação, essa escassez de educação ambiental, crítica, né? Não é educação ambiental de separar o lixo. Isso é importante, mas a gente precisa ir mais a fundo, né? A gente precisa criar esse pertencimento do cidadão com a localidade que ele está inserido. E isso é uma coisa que vai demorar muitos anos para acontecer. Então, qual é a iniciativa real que estão sendo feitas hoje, né, entre as subprefeituras e a SVDS, né, a Secretaria de Meio Ambiente, para esse planejamento sair do papel, né? Esse panorama que Campinas está inserido hoje, sair do papel. Outra coisa também que eu queria perguntar seria com as ações do plano de manejo. A gente sabe que a APA de Campinas ela tem ações, né? Os programas do plano de manejo que eles precisam ser elaborados e executados. A gente tem um horizonte para que isso aconteça, né? O plano de manejo é um documento oficial da APA, já foi construído com esse intuito, né, de ter uma programação, um planejamento a longo prazo. Então, também para as subprefeituras, né, o que está sendo feito no sentido dessa cooperativa, né, de ação para a execução dos programas do plano de manejo, que são muitos, mas eu acho que eu volto minha pergunta na questão da educação ambiental, né? E outra coisa também que eu percebi é que foi até na fala do subprefeito de Joaquim, né, que a questão dos loteamentos. Outra coisa que eu acho importante a gente entender, né, o que tem sido feito para esse controle das zonas rurais, né, para a gente não ter o avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais. Então, isso é um problema que a gente tem visto em Souzas, em Joaquim e toda a APA, né, essa pressão de loteamentos. Então, é uma outra pergunta. O que tem sido feito para resolver esse problema? Como a prefeitura tem se empenhado a diminuir esse impacto de loteamento na fauna silvestre, nos recursos hídricos, a longo prazo? É isso. Obrigada. Posso responder? Pode responder. Pode. Você quer falar? Não? Letícia, concreto que a gente está fazendo lá, que eu acabei de dizer, como os caminhões não vão, né, nas áreas rurais lá em cima para pegar esses lixos reciclados, então a gente está tentando fazer esse modelo piloto para que eles joguem lá. Como a gente não tem condição de pegar, a gente está fazendo reuniões com o pessoal que tira, né, esse lixo. Hoje, se você andar nas estradas de terra de Joaquim, você vai ver muito pouca coisa jogada
nas estradas, né? Mas não acabou, não. É que nem você falou, é diário, é todo dia, é uma coisa de conscientização realmente. Porque se está sujo, a pessoa vai, joga e já fica sujo. Né? Então, se a gente mantém limpo, e muitas vezes as pessoas que vêm de fora, como eu citei naquela hora, eles não sabem que estão entrando numa área de preservação ambiental. Muita gente não sabe. Então, a gente quer pedir aí até o empenho da vereadora, viu, vereadora? Para que a gente faça um portal de entrada, uma placa que seja grande e visível, para dizer, olha, bem-vindo ao Joaquim Egídio, você está entrando numa área de preservação ambiental. Porque realmente a conscientização é a melhor forma. Nós fizemos algumas coisas sim lá com o ENDEC, com o meio ambiente, a gente entregou o panfletinho, mas só isso não adianta. A gente tem que ser uma briga diária. Encontra um material de folhas, essas coisas trituradas, na fala da... Sônia. Oi? Da dona Sônia, nós estamos nos reunindo com os donos de restaurante lá, inclusive o Ricardo do Vila Paraíso, que tem um projeto muito lindo lá que a senhora conhece, né? Hoje eu vi as fotos lá de vocês, foi muito boa a visita lá que vocês fizeram. E a gente está tentando ver se a gente consegue destinar aquele material de Joaquim Egídio para eles. Ele até dispôs a oferecer um terreno dele lá para nós descartarmos esse material, eles triturar esse material, né? E reverter para a própria plantação, que isso, segundo eles, é um ouro para eles, né? Eles usam muito esse material triturado. E quanto aos condomínios, a gente não é contra os condomínios, desde que seja dentro da lei, né? Tem condomínio lá, por exemplo, que ficou 20 anos para conseguir autorização, tudo certinho, né? Mas a gente não é contra, desde dentro da lei, do plano de manejo, né? E é uma discussão muito ampla, né? Mas a gente está à disposição. Oi? Eu não entendi, desculpa. Tá. Desculpa, eu não escutei. Ah, sim. Isso aí já tem, inclusive, da presidente da Congeapa, né, que já fez a solicitação de regularização para ver como é que estão. Não só condomínios, tem alguns estabelecimentos também que estão totalmente fora da norma, né? Então já foi feito e está fazendo um levantamento sobre isso. De Souza, acho que o Juliano pode falar melhor aqui. Não, exato. Só complementando exatamente o que o Maurício falou. Então, acabaram saindo alguns loteamentos, agora 2 ou 3, recentes para a gente, mas que estavam no papel lá atrás. Até a gente tem uma parceria muito legal com a Secretaria do Verde, e a gente está bem próximo para entender cada vez mais o plano de manejo, queira ou não, é algo extenso, amplo e novo, né? Foi aprovado recentemente. Então a gente está com uma parceria muito forte com eles, diretamente conversando para entender o que pode, o que não pode, está dentro do plano, não está. E uma das coisas a gente conversou com o próprio jurídico da prefeitura na questão dos loteamentos, e realmente não está sendo aprovado nenhum loteamento a partir do que saiu o plano de manejo, está tudo parado. Então, quanto a isso, não tem loteamentos novos sendo aprovados. Da questão e concordo com o Maurício, tem que ser um crescimento, sim, mas ordenado, e a gente não pode perder a característica da nossa região. Não podemos perder a característica do macaquinho, do bichinho e tudo mais, senão ela perde a essência, né? Então, concordo. Pode ter um crescimento? Sim, desde que seja ordenado e dentro do plano de manejo. Estamos, sim, olhando o que está irregular, estamos acionando quem é cabível para que resolva, que é uma das prioridades nossas, das preocupações nossas, é não perder isso. E de parte de conscientização, além da parte do catatreco ali que eu comentei, do mutirão do Rio Atibaia,
putz, foi um negócio muito bacana, é o segundo que a gente faz na nossa gestão, e crianças, maioria crianças, família e tudo mais, isso acho que faz com que a criança cresça com esse conceito. A gente fez mais de 40 placas que a gente distribuiu dentro do distrito. Foi uma parceria com os próprios comerciantes, e a gente conscientizava, manter nosso distrito limpo, não jogue lixo aqui, jogue o lixo no ecoponto, e a gente está fazendo mais placas dessa. E a gente tem também uma parceria com a ENDEC, e a gente já solicitou, e está só na parte de projeto, onde ele vai colocar, e a manufatura dessas placas, que são placas na Mário Garneiro, que a gente acaba tendo também muito atropelamento dos bichinhos, e placa na antiga linha do bonde, na Jacinto Martinelli, que daí a gente vai colocar também placas com sinalização de bichos e tudo mais, para a pessoa entender e conscientizar de onde ele está passando. Agora, eu só queria entender, quando a senhora falou de coletar e triturar no local, eu queria entender se ela precisa do composto, isso eu consigo para ela, ou se não, ela não precisa. O coletar e triturar é legal, porque você elimina uma viagem do caminhão. Agora, se a senhora precisar do composto, eu dou um jeito de chegar para a senhora. Então, depois eu pego o contato da senhora, eu alinho com o subprefeito lá do Campo Grande, e a gente manda para a senhora. Eu conheço a senhora. Ela é do Monte Belo. Aproveitando, para falar do loteamento irregular. Na região do Gargantilha, nós temos um loteamento irregular. Quando começou a ter a primeira movimentação de terra, foi em novembro de 2019. Desde lá, nós fizemos uma denúncia. 2019. Hoje, ele já conta com mais de 30 construções e tem até uma fábrica de plástico funcionando dentro. Já foi denunciado isso em várias etapas, para vários órgãos, e até hoje não foi feito nada. Quem fez a visita no local foi a habitação, que notificou lá o proprietário que comprou a gleba e fez o loteamento, mas continua a todo vapor, entendeu? Eu acho que aí deveria ser um fato mais rápido na atuação. Atuou, não se constrói mais nada e se proíbe de fazer. Mas vai lá à toa, depois passa 2, 3 meses, volta de novo, daí 3 meses construiu 3, 4 casas. Eu estou vendo que os meninos aí, eles estão muito mais avançados que eu, porque eu não consigo parceria com ninguém. Porque, primeiro que são grandes fazendas, né? A maior parte são fazendeiros. E são todos de idade, pessoal que tem aquela mentalidade lá Então você não consegue uma parceria para uma placa, não consegue para uma faixa. Os moradores também, eles têm a necessidade deles, não conseguem contribuir com isso aí. Sendo que uma boa parte dos moradores são de proprietários, são de veraneio, né? Então eles vão lá fim de semana, curtem lá o tempo deles lá, deixam até o lixo, que eu já tentei até convencer alguns como ele mora na área urbana, ele pode pegar o lixo dele e levar, né? Sim. Mas deixam lá e aí animais rasgam esses negócios. Então nós estamos bem mais atrasados que vocês, que tem um acesso maior a empresário, inclusive teve um senhor que fez uma visita para a gente, cobrando a roçada. E na época a gente só tinha os reeducandos, né? E aí ele questionou por que eu não tinha as roçadeiras.
E eu fiz a pergunta para ele, se ele pudesse contribuir com uma ou duas roçadeiras, né? Porque eu tinha visto na época, na Regional 2, o Shopping Campinas, parece que tinha uma doação de 7 roçadeiras para a Regional 2. E, infelizmente, estou aguardando até hoje as 2 que ele prometeu, né? E agora, sem reeducando ainda, agora ficou uma situação. Mas eu estou ouvindo eles falando e estou vendo que eu estou bem mais atrás. Acho que uns 30 anos atrás dele. Mas a gente chega lá, com toda certeza. Chega sim, Marcos. A questão da parceria, ela é muito importante, né? Mas tem regiões que é mais fácil você fazer parcerias, trazer, né? E a sua região acho que é muito maior também, né? Acredito que sim. Joaquim também, a área urbana, rural dela é muito extensa, é muito grande, é maior. Mas, assim, eu digo de moradores, né? Moradores, né? Não de pessoas. Às vezes a gente até tenta fazer uma parceria, mas o que vem do outro lado já é uma coisa assim, como se fosse entendeu? Uma propina, uma coisa assim. Eu te cedo tal coisa, mas você tem que me der 2 caminhões de pedra. E a gente quase já não tem, né? É a cultura, né, da troca, né? Eu faço, mas por isso que eu acho que é importante, né? E eu acho que hoje aqui está ficando muito claro para todos nós uma pauta muito urgente, que é a questão da educação ambiental, né? A mudança de cultura da população, né? Conscientização desde pequeno. Eu acho que a Secretaria do Verde, né, eles fizeram, né, Juliano, com bombeiro, lembra? Lá em Souza, há pouco tempo atrás, uma ação de conscientização por conta de queimadas na praça, né? Nós distribuímos panfletos para a população, conversamos. Mas eu acho que tem que fazer mais programas. Amanhã, a Sanasa vai estar lá no Tomás Alves, em Souzas, falando sobre o uso da água, como que a água chega, a preservação. Então, a gente está conseguindo levar algumas coisas, mas essa questão da educação ambiental, ela deveria ser trabalhada, deve ser trabalhada em todas as escolas, não só nas APAs, né? Porque, como a gente fala, os visitantes vão lá, não moram lá, vão lá, né? E às vezes é muito mais difícil lidar com eles do que com quem mora lá. Então, é importantíssimo o investimento na educação ambiental, projetos de educação ambiental. Em Souza a gente tem o Reviva Rio Atibaia, né, que uma vez por ano a gente faz com todas as escolas. O Juliano pode falar um pouquinho. E nós temos que avançar muito nessa questão de mudança de cultura mesmo, né? Se a gente quiser continuar preservando e de verdade, mudando a consciência das pessoas em relação ao meio ambiente. Só então, andando aí ao Reviva o Rio Atibaia, é uma ação do Clube do Remo, diferente daquela que eu falei das 3 pontes, mas é uma ação do Clube do Remo com Subprefeitura de Souzas e a empresa farmacêutica de Souzas, antiga Merck, desculpa, eu não lembro o nome agora, Argamon. E eu conversei com o RH deles, eles vão fazer isso. Acredito que até o final do ano só estava pausado em função da pandemia, que é uma ação onde limpa a região do rio, mas para ali na ponte do Rio Atibaia. Então, limpa tudo, mas a concentração final é na Praça Beira Rio, ali na ponte do Rio Atibaia. E essa outra que eu falei é lá embaixo, nas 3 pontes. E todas essas ações, né, eu acho que sempre ajudam bastante. E quanto mais, né, eu acho que tem que estender, inclusive, para outras regiões, né, da cidade, para que a gente consiga mudar essa realidade. Pois não, Cris? Queria comentar algumas coisas, né? Boa tarde a todos, a todas presentes. Nosso problema aqui de grande centro urbano realmente é do lixo, né? Nós vemos aqui a usina verde, o Paulo Gaspar, o vereador, junto com o deputado federal Alexis Fontaine, foi lá conhecer. E aproveitando para parabenizá-la, vereadora, porque é um assunto que a sociedade precisa tomar conhecimento e também esse estudo serve para chamar a atenção dos nossos políticos.
Então, o vereador Paulo Gaspar foi lá com o deputado, tacaram uma máquina, né, da usina verde, e ela quebrou, custa em torno de 2 milhões, né, que eles precisam para manutenção. Essa usina verde, o grau de importância dela, que pega esses resíduos verdes e transforma em adubo orgânico, diminuindo o volume, né, de lixo que vai para aterros. Então, a gente entende o grau de importância, chamando a atenção das autoridades para isso. E a educação, falando todos os temas aqui tratados, né, é fundamental a gente ver o quanto que a criança influencia nos pais, né, com as causas. Isso é muito importante ser trabalhado. Quanto à quantidade de lixos, talvez fazer uma parceria, vendo junto com, né, a secretaria aí, com a iniciativa privada, que tem containers com chip. Então, se o lixo está baixo, ninguém vai passar lá, gastar combustível para retirar o container. Aí, quando ele atinge um limite, aí vai lá e retira esse container, né? Então, acho que é umas coisas assim que a gente precisa estar indo atrás, vendo, né? Em relação também ao fornecimento aí, de retirar esses sofás, esses entulhos, né? Eu não sei se o ecoponto está em Joaquim Egídio e só em Souzas, que facilita para a população, né? Só em Souzas. Talvez pensar Sim, também... Desculpa, é que para mim está dando ressonância, eu não estou entendendo, mas temos sim um ecoponto em Souzas. Tá. Até essas placas que a gente colocava bem institucional, leve até o ecoponto, e o endereço do ecoponto e o horário de atendimento. Isso é muito importante, né? E a conscientização da sociedade, né? De jogar resto de material, de construção, que é muito mais comum também, né? E isso vai invadindo a parte da passagem da água, é uma calamidade. Então, realmente, a conscientização da sociedade através dessa comissão de estudo é muito importante. Então, pensar em um ecoponto em Joaquim Egídio, porque é um distrito nosso do turismo, né? A gente vê a região ali, é o nosso ponto de turismo, que a gente leva as pessoas que vêm conhecer Campinas, conhecer a região. Então, é muito importante mesmo essa parte ambiental. E falando da fauna, né? A gente viu há poucos dias aí uma onça, acho que foi, atravessando ali o Ceasa. Então, a gente tem uma fauna grande, a gente precisa se preocupar realmente, né? O trânsito nas estradas ali da região, que são de terra, e aí o pessoal pensa que não é muito frequentado, pelo contrário, né? E eu vi que o maior problema, às vezes, são os próprios moradores que conhecem a região e passam da velocidade. Então, realmente, é um trabalho muito de conscientização mesmo, de formiguinha, conscientização da sociedade. E os pontos, né, de dificuldade de transformar esse material verde aí em adubo é uma coisa que a gente precisa trabalhar junto com, né, o nosso poder público, os políticos, para trazerem emendas para esse projeto, né? É isso que eu gostaria de destacar. Obrigada, Cris. Eu acho que a gente já identificou, Cris, para pôr no relatório, né, além da questão da educação ambiental, ecopontos, né, na região do Carlos Gomes, Gargantilha, né, o Marcos vai falar um pouquinho, e Joaquim Egídio. Em 2015, foi feito um levantamento, foram feitos três locais de ecoponto. Inclusive é o Tunico que fez com a gente lá e tal. Mas parou aí, não foi mais para frente. Eu até, junto com a Sônia, tentei descobrir onde está esse projeto, mas não se sabe mais. Mas tem o local que já foi destinado, entendeu? Eu acho que aí seria mais fácil. Essa semana passada, umas pessoas do Miriam, eles me procuraram que a Renova cedeu acho que 2 ou 3 containers para eles colocarem no local para receber o lixo em tudo. Só que é no Miriam, não tem nada a ver com gente ali na região da APA, entendeu? E na região lá do Gargantilha, Monte Belo, não tem nenhum ecoponto? Não. Ok. Obrigada. E Joaquim Egídio também não tem? Então, uma coisa que a gente via muito, vereadora Cris, é o seguinte, a gente fala nos garimpeiros, porque eles não... Só de sexta-feira que
o pessoal do caminhão do reciclado passa, né? Então, a orientação era colocar do lado da caçamba de orgânico. E aí a gente vê aquele pessoal todo realmente garimpando o que é de interesse e o restante ficava no chão. Então, o que a gente começou a fazer? A chamar essas pessoas, né? Falar, olha, vocês podem pegar, pode olhar, mas isso que vocês deixem limpo, porque a gente já está mantendo limpo, né? E a gente teve mais 1 ou 2 problemas com isso. Com essa instalação dessas lixeiras, se eles se conscientizar que eles vão pegar lá, e eu acho que a gente vai diminuir bastante o lixo. Você deve, acho que está andando nas estradas de Joaquim Egídio, diminuiu muito, mas sem a conscientização, vereadora, não tem o que fazer. Realmente é a educação. Até mesmo, acho que esses containers que você vê pelas ruas, né, que às vezes a gente tromba com 3, 4 em questão de 10 metros um do outro. Acho que seria uma questão de diferenciar, de distribuir melhor esses, né? Para a gente mesmo lá seria um ganho enorme, que, né, a gente tem alguns pontos que poderia ser colocado e de cada 15 dias ser retirado, até menos. Sim, Marcos, a gente vai fazer esses encaminhamentos aí, colocar, né, Cris, um relatório que é importante. Eu fico muito preocupada quando a gente começa a discutir a questão da APA, né? A gente começa a se preocupar muito com muitas questões. Eu fico pensando assim, o bonito, por exemplo, o bonito de Joaquim Egídio, Souza, por que todo mundo vai para lá? Por conta da natureza, os animais, a beleza que tem, né, nas paisagens. No Gargantilha também, né? São áreas que deveriam, assim, no meu ponto de vista, ser olhada com muito cuidado, com muito carinho, porque o que nós temos ainda de mata nativa, de mata preservada, bioma e fauna, flora nessa região, já é pouco. Considerando o tamanho de Campinas, é muito pouco. E se a gente não cuidar, né, não como eu disse, por isso que eu quis essa comissão, para a gente discutir e trazer, né, a responsabilidade aos entes que têm essa responsabilidade, né, as secretarias que têm essa responsabilidade de cuidar, de fiscalizar, né, a questão dos loteamentos clandestinos, né. É recorrente essa queixa. Eu já ouvi pelo menos, não sei nem dizer quantas vezes, que vai lá, embarga uma casa, mas não volta, aí vão construindo e não volta mais ninguém. E nas áreas lá de Souza e Joaquim Egídio não é diferente, no Gargantilha não é diferente. Então, eu acho que está faltando mais cuidado e fiscalização, né, dessa região. Eu acho que falta punição, porque a pessoa que faz isso, ela tem a certeza de que não vai ser punida. Do caso que a Sônia falou. Eu conversei com o senhor que fez isso aí, conversei com o dono da fazenda que vendeu as 2 grebas para ele, conversei com ele simplesmente, às vezes, está até risada, vira as costas para você, fala, isso aí não vai dar nada, isso aí vai terminar. Porque acontece, chega água para eles, chega energia para eles. Então, é fácil, a coisa continua. O loteamento lá nem começou a ser feito, já tinha energia. Qual que seria a solução? Se já tem a energia para o cara, que é uma das coisas mais importantes, que é a energia e a água. A água eu não sei, porque eu questionei o caminhão de água lá, que ele é para servir o Gargantilha. Ele está servindo esse loteamento, que fica à base de uns 2,5 km do Gargantilha. Eu questionei o motorista por que ele estava servindo água lá. Ele falou que tinha autorização para fazer. Mas a autorização tem que sair da Sanasa. Porque é simplesmente para o Gargantilha. No Gargantilha tem o problema do caminhão que serve a água, tem o problema de caixas de água que tem morador que tem 2 caixas de 5 mil litros. Nossa. São 6 caminhões o dia todo transportando água para o Gargantilha. A pessoa põe uma caixa d'água de 5 mil aqui na frente e coloca a outra lá embaixo. Então,
Se vai um caminhão com 7 mil litros, ele não consegue abastecer a caixa. Uma casa, né? Ela está passando para o outro lado. Piscinas, que com essa pandemia aumentou muito, o pessoal que foi morar para lá, então piscinas, água para gado, entendeu? E isso tudo eu acho que teria que ser visto. Ficou começo do ano lá, final do ano passado e começo desse ano, um caminhão furando o poço artesiano lá, que eu falei com ele, ele falou, eu furei, até agora tinha furado 27. Meu Deus. Poço artesiano. Isso aí não tem uma fiscalização em cima, que tinha que ter. Tem que ter licença para fazer. Gato de energia, que você está passando a máquina para arrumar a rua, você vai arrancando fio, entendeu? A gente tem bastante coisa para ver, né? Tereza, quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, gente, acho que temos bastante problemas para resolver. O que o menino de Joaquim Ride falou, eu até aprovaria, seria na entrada da região, placas indicando que ali tem animais, tem áreas de preservação, tem nascente, né? É o mínimo, né? Eu acho que toda a região de área de preservação ambiental, APP, no mínimo nós deveríamos ter placas indicativas dizendo que aqui é uma área de preservação ambiental. E outras conscientizando, ande devagar, cuide do meio ambiente, né? Cuidado de animais silvestres na via, né? Eu acho que tudo isso é o mínimo do mínimo, né? Placas indicativas. Corredores para que... Corredores de animais, passagens, né, de fauna, tanto as aéreas como as subterrâneas, que foram instaladas 2 em Joaquim Egídio, né? Mas isso, 2. Precisamos de mais, né? Então, é isso. Vou abrir agora para as considerações finais. Juliano, quer começar? Não, é que eu... 2 considerações da passagem. Agora a gente vai ter uma vistoria com o Departamento do Verde na Mackenzie, porque a Mackenzie tem passagens subsolos, né? E teve muita propriedade que acabou colocando tela em função de se não passa uma pessoa, passa qualquer coisa, tal. Então agora em breve a gente tem uma fiscalização com o Departamento do Verde, né? Uma parceria aí para a gente ir em todas essas passagens, verificar e atuar se necessário. E acabei não mencionando no Viva Atibaia, que também tem uma participação dos nossos amigos da ONG Jaguatibaia. Isso. O que eu fiquei assim assustada quando o Rogério, né, o secretário do Verde, falou que na Mackenzie, quando ela foi construída, foi colocado na extensão da mata um alambrado. E roubaram o alambrado. Foi furtado o alambrado, por isso que tantos animais estavam morrendo ali. Eu falei, gente, mas como é que as pessoas conseguem furtar porque deveria ser quilômetros de alambrados, né? Mas que tem 7 quilômetros e pouco. O ser humano precisa, né? Um backup. Mas, gente, vamos terminar, né? E a gente aceita contribuições, sugestões, né, para essa comissão. Podem enviar para o gabinete ou para o Congeapra, né, para o Condema. Todos estão participando, subprefeituras, e a gente vai compondo junto, né, as sugestões para a gente poder melhorar os cuidados aí com a nossa APA, Campinas. Marcos, vamos começar com você. Muito obrigada, viu, pela tua presença, pela tua contribuição. E o que a gente puder ajudar e colaborar com vocês, a gente está aqui para isso. Eu agradeço e faço convite para que conheçam melhor a região, porque o que eu sempre ouvi em todos os locais, porque é uma região longe, cheio de poeira, quando é seco é poeira, quando chove é barro. Mas tem isso por ser uma área provida de pavimento, mas a região bonita,
que tem um grande potencial também para o turismo. Que eu sempre tentei reunir as pessoas que fazem eventos lá para que chamasse atenção para que fosse pessoas para conhecer. Mas estamos dando um passo grande já, porque acredito que não vai se encerrar por aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. É lindo, eu acho lindo. Eu trabalhei 13 anos no Conselho Tutelar e atendi aquela região. E eu andava muito por lá. Sempre que tinha que atender famílias, eu falava, não, deixa que eu vou, porque eu acho uma região com muitas necessidades, mas uma região realmente muito bonita, que se a gente conseguir cuidar bem, é um atrativo enorme para turismo, sim. Eu concordo, viu, Marcos? Juliano, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelo trabalho que vocês têm feito. E conte com a gente, com essa comissão, que puder ajudar e contribuir. Agradece o Pedro pela sua presença também. Com certeza, ele pede desculpas, ele estava no caminho quando acabou sendo chamado lá no gabinete. A gente que agradece aí, acho que temos sim que trabalhar muito forte na nossa região, na região da APA, no pulmão de Campinas, né? Nesses 28% aí de Campinas. Obrigado a todos. E, Marcos, conheço bem sua região, que eu pedalo lá. Então, é uma região bem bacana, bem bonita. Obrigada, Juliano. Maurício, obrigada pela presença, obrigado pelo trabalho. E a comissão está à disposição para ajudar também no que for preciso lá para a área da subprefeitura de Joaquim Egídio. Muito obrigado, vereadora. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Queria também deixar aqui meu agradecimento à população de Joaquim Egídio, que vem nos ajudando também muito forte. O pessoal lá está ajudando muito nesse 1/3, né, do território, que é aproximadamente a maior concentração de águas e matas naturais. Então a gente também está lá à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Marcos, um abraço, viu? Prazer. Muito obrigada a todos os presentes, público que nos assistiu de casa. Deixamos aberto essa comissão para sugestões, opiniões, críticas. E logo, logo a gente já convida para a próxima reunião. Boa tarde a todos e obrigada. Reunião encerrada e eu aproveito para falar com a presidente da comissão, a vereadora Débora Palermo. Vereadora, uma tarde aí cheia de sugestões para a comissão, né? Sim, ótimas sugestões, né? Eu acho que essa comissão tem trazido muitos detalhes importantes que a gente precisa se atentar e colocar em prática, né? Apontar para o poder público, colaborando com essas sugestões para que a área de preservação ambiental seja realmente cuidada como ela deve ser cuidada, né? Atendendo à legislação e protegendo o meio ambiente para que a gente tenha qualidade de vida. Muito se falou em educação ambiental e também educação por parte dos motoristas que passam nesses locais, alguns aí em alta velocidade. Sim, a educação ambiental, né, desde cedo, eu acredito muito que o que pode mudar a cultura, né, para a preservação ambiental, para que as pessoas tenham consciência da importância de cuidar do meio ambiente, para que a gente tenha qualidade de vida, é fundamental. Então tem que começar lá na pré-escola e continuar pela vida toda. E também a conscientização das pessoas que andam por essas regiões, né, de APA, que é um lugar diferenciado, não é para correr, né? Não é para ficar abusando da velocidade, porque tem animais silvestres, tem ciclistas, tem pedestres que estão aproveitando a região, a beleza da região para
para se distrair, para passear, e os animais é onde é o habitat deles. Então, para evitar atropelamentos, né, e acidentes que têm ocorrido com frequência na área da APA. E hoje a comissão também contou com participação popular, né? Teve gente que veio aqui, solicitou também muito ecoponto. Sim, é muito importante essa participação, né, da população. Eles trazem o que eles realmente precisam no dia a dia ali, né, nessas regiões. E hoje apareceu a questão do ecoponto, né? É muito importante a construção desses lugares para descarte adequado do material, né? Não fica como a gente estava discutindo aí, fica jogando em qualquer lugar e a poluição é terrível. Então a gente vai estar apontando a necessidade de construção do ecoponto em Joaquim Egídio, na área do Carlos Gomes, Gargantilha. Agora até ia perguntar para a senhora, juntar todas essas sugestões? Sim, no relatório, né, a gente vai fazer um relatório e todas essas, tudo aquilo que a gente vem discutindo, vai estar sendo apontado nesses relatórios para encaminhar ao poder público para que viabilize essas políticas públicas que são muito necessárias na garantia da proteção e do meio ambiente. Vereadora, a TV Câmara vai continuar acompanhando então todo o trabalho da comissão. Muito obrigada por falar com a gente ao vivo. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde para a senhora e uma boa tarde para você também que está acompanhando aí a programação da TV Câmara. Lembrando, se quiser rever tudo o que foi discutido nesta tarde, está lá na íntegra a reunião no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. Tem sugestão? Manda para o nosso WhatsApp e amanhã tem mais Câmara Notícia com um resumo de tudo que foi falado aqui. Tchau! TV Câmara, Campinas.